Ok, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos lá então. Estamos já caminhando para o final da nossa disciplina. Hoje a gente vai estar vendo consultoria em agronegócio. Consultoria em agronegócio ela é muito interessante. Ela requer que você esteja muito capacitado. A gente vai ver os passos aqui da consultoria e eu vou deixar lá no nosso Moodle um modelo de como se construir um relatório de consultoria, tá? Lá tem toda a metodologia, é um livro que está disponível na internet, tá? De uma empresa de consultoria na área rural e é muito interessante. Eu vou deixar lá para vocês, mas por enquanto agora nós não vamos falar sobre a construção do relatório. A gente deve falar na próxima semana na nossa aula presencial, da mesma forma que a gente pode também estar trocando outras ideias, tá ok? Pessoal, mais uma vez eu lembro que a aula ficou para o dia 6, às 19 horas, tá ok? Isso, nós vamos fazer dia 6, das 19 às 20 horas, tá ok? Perdão, das 19 às 21 horas. Lembrando que a atividade que vai ser colocada na plataforma, provavelmente essa semana ainda, amanhã ou depois, ela vai ficar aberta até o dia 12 e essa é a avaliação final, ok? Posterior a gente tem uma recuperação caso você não alcance a média global aí, mas eu acredito que você vai conseguir sim, tá bom? De qualquer forma, vamos lá então, vamos dar andamento então na nossa disciplina, beleza? Vamos lá descobrir então o que esse pessoal fala pra gente sobre consultoria em agronegócio. Bom, consultoria em agronegócio, a gente pode ver que ele já começa fazendo uma pergunta pra gente aqui. O que é e para que serve? Tá? A consultoria, de uma forma bem ampla, né? Ela é o quê? Ela é o fornecimento de determinada prestação de serviço, né, que geralmente é feita por um profissional que já sabe do que está falando, tá? O serviço de consultoria, ele é oferecido ao cliente e acontece por meio de quê? De diagnósticos do que está acontecendo na situação da empresa daquele indivíduo, tá? E ela tem o propósito de fazer o quê? Levantar quais são as necessidades, as deficiências, né? Identificar as possíveis soluções e recomendar quais ações devem ser tomadas para sanar aquele problema, tá? Ele vai falar para mim aqui que de posse dessas informações o consultor deve implantar e viabilizar o projeto de acordo com a necessidade específica de cada cliente, tá? Ó, fazendo uma comparação bem simples, o consultor é como um médico, por exemplo, tá? Quem quer prevenir e garantir uma vida saudável, costuma fazer o quê? Costuma ir frequentemente ao médico, fazer os seus exames de rotina, fazer os seus acompanhamentos, tá? E quem quer evitar maiores problemas na gestão, também procura consultores, tá? Tanto na empresa rural, quanto na empresa comercial normal, ou seja, urbana, ok? Mas tá bom, então o que é esse cara? Quem é o consultor? E o que é que esse cara precisa ser? Olha, a primeira coisa que ele vai falar pra gente aqui é que o consultor, ele tem que ser paciente e ter a humildade necessária para quê? Para, antes de tudo, aprender com o cliente, tá? E depois agradecer ao cliente pelo fato de ele ter contribuído para o sucesso da consultoria, entendeu? O que você vai fazer? Você vai aqui nesse primeiro momento, você vai ouvir tudo aquilo que o cliente tem a te dizer e você vai ficar atento ao que ele vai te falar. Pelo que ele vai te falar, provavelmente você já vai ter um norte para onde partir para pesquisa dentro do negócio dele para você verificar essas reais necessidades, tá? E você não vai atacar só na necessidade, você vai atacar onde? No fator que está levando a empresa a ter aquela necessidade, ok? E para ser consultor, a gente vai ser aqui bem claro com você, de uma forma assim muito sucinta e serena, tá? Sendo aqui que você precisa, primeira coisa, é ser sincero com você mesmo, tá? Você vai analisar quais são os prós e os contras dessa atividade, ou seja, da atividade de consultor, né? E ela deve fazer o quê? Você deve fazer o quê? Você tem que ficar de olho. Porque para você prestar uma consultoria, tá? Você precisa dominar totalmente o assunto, tá? E ser capaz de discutir esse problema com seus clientes
de igual para igual. Porque senão, se o cara começar a perceber que você não tem domínio sobre o que você está falando, você já cai em descredibilidade e provavelmente esse empresário já te dispensa logo de cara, tá? Por quê? Porque é esse aqui, ó, esse primeiro momento é onde você vai ganhar a confiança do cara. Porque se você der uma pisada na bola, ele vai fazer o quê? Ó, ele vai te mandar embora, porque você é onde ele está depositando as esperanças dele, tá? E aí, assim, lembrar que nem sempre a solução depende só do consultor. Geralmente é um trabalho conjunto, consultor, proprietário da empresa, tá? Beleza? E para ser consultor, como qualquer outro negócio, o resultado depende de 3 premissas básicas, tá? Para todas as coisas. Você precisa ter foco, paciência e persistência, tá? O importante é focar a área que você pretende prestar consultoria. E estudar ela, assim, exaustivamente, tá? Não vai querer abraçar o mundo com as pernas, como diz por aí, não, tá? Procura se especializar naquilo que você tem mais facilidade, tá? Porque assim você vai fazer o quê? Você vai se tornar referência para o mercado, beleza? E aí ele vai falar para a gente que também a profissão do consultor ela é muito denegrida. Por quê? Porque nós temos aí pessoas que fazem péssimos trabalhos, tá? E jogam o nome de nós consultores na lama. Porque o pessoal vai falar assim, e lá vem mais um sabe tudo, lá vem um sabichão que não sabe nada, né? E aí assim, o que acontece com isso? Joga a nossa credibilidade por água abaixo, tá? E aí ele vai falar pra gente aqui, ó, que a gente precisa ter o quê? Metodologia para trabalhar. A gente precisa ter uma linha de ação, uma metodologia própria, tá? Que a gente vai analisar desde o diagnóstico até a apresentação das propostas para o cara, tá? Um modelo de projeto de consultoria, da abordagem ao fechamento do cliente. Caso contrário, você vai sofrer sem necessidade e o cliente vai fazer o quê? Duvidar do seu trabalho e não colocar em prática, tá? E provavelmente dificultar o pagamento para você. Mas a gente vai deixar lá no nosso Moodle, como eu falei para vocês, um modelo de relatório. E nesse modelo de relatório, automaticamente, ele apresenta para a gente também o quê? Um modelo de projeto, tá bom? Então lá você vai saber o quê? Como é que você vai acompanhar cada caso, como é que você tem que escrever cada documento daquele, tá bom? Lá está muito explicadinho. Eu vou, inclusive, cobrar na nossa avaliação tópicos daquele documento que eu vou colocar lá. Por quê? Porque aquele é um documento que vai ter que ser livro de cabeceira para quem quer ser consultor. Tá ok? Como é que a consultoria funciona, então? A base da consultoria é a confiança, tá? Então, assim, primeiro trabalho a ser desenvolvido, tá? Na entrada, os próximos negócios, é fazer o quê? É você ter um consultor que vai te orientar a andar pelo caminho certo, tá? Aí ele vai falar para mim que a consultoria na base da confiança, ela é o primeiro trabalho desenvolvido, é a chave de entrada para todos os próximos negócios. Por que para os próximos e não só nesse? Porque se você ganhou a confiança desse empresário e você desenvolveu um produto para esse empresário dentro daquilo que esse empresário pensa e dentro da necessidade dele, o que é que esse cara vai fazer? Vai falar para o colega dele e vai falar para o outro colega. E você vai virar para ele e falar assim, olha, eu posso colocar a sua empresa dentro do meu portfólio de consultoria? Ele vai falar assim, claro, vai ser um prazer para mim. Entendeu? Então, assim, olha, essa é uma área que se contrata muito por indicação, tá? A indicação, ela é a referência para aquele cara. Pô, se o Zé Mané lá tem uma empresa grande que funciona lá na área dele lá, e ele tem um consultor, e o consultor é o professor Madison, e todo mundo tem confiança nesse cara, nossa, vou contratar ele também, tá? Então, assim, você acaba se tornando referência, tá? Então, assim, uma outra recomendação é que você não deve se envolver com mais de um projeto ao mesmo tempo, tá? Sabe por quê? Porque se você pega 2 projetos, você pode confundir as bolas ali, você pode falar uma coisa pensando em outra, ou você pode fazer o seguinte, você pode ter os seus olhos lá e aqui, e de repente você bagunçar a coisa, e faz lá, faz aqui, faz lá, faz aqui, acaba não alcançando o que você precisa. Ao passo que se você focar especificamente
em um dos projetos, você vai fazer ele com firmeza e velocidade, para quê? Porque aí você pode absorver outros projetos sem problema, entendeu? E ele continua falando no tópico 5, que para a gente ser consultor, ele vai falar que existem diversas empresas de consultoria no mercado, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode se associar a uma delas, tá? Caso você queira tentar uma carreira solo, né, ou seja, sem uma empresa, sem montar a sua empresa ou sem prestar serviço para outra empresa, o importante é você elaborar um folder específico, um cartão pessoal de visita, iniciar uma propaganda do seu negócio, né? Ou então se associar a uma empresa renomada aí que presta serviço nessa área, tá? Num momento ou outro você pode fazer uma parceria com essa pessoa e seguir nessa mesma linha, tá? E ele vai falar pra gente aqui, olha, que é sempre mais fácil você andar com alguém, tá bom? Eu prestei consultoria algumas vezes aqui em Palmas e eu prestava serviço para uma empresa, tá? Eu era consultor ad hoc, ou seja, um consultor fora do quadro deles, que prestava determinada consultoria em determinada área específica, tá? Então, quando eles tinham que fazer consultoria naquela área, Madison, você está disponível para fazer essa consultoria? Tô. Eu já ia e fazia. Ou não tô. Quem que você pode indicar? Eu indico fulano ou Beltrano, entendeu? E aí a coisa vai andando. E ele vai falar para a gente que se você viver somente de consultoria, você tem que ser o quê? Você tem que ser disciplinado com as suas despesas e tomar bastante cuidado. Por quê? Porque no serviço de consultoria existe muito altos e baixos, tá? Então, assim, num mês você pode ganhar muito, mas no outro você pode não ganhar nada, né? Alguns projetos também consomem mais tempo do que os outros. E assim por diante, né? Portanto, então, assim, primeira coisa é ganhar o respeito no mercado, tá? E para isso requer o quê? Paciência, foco e persistência. Mas também planejamento, tá? E ele vai falar que para a gente conquistar um nome no mercado vai levar um tempinho. É claro que vai levar um tempo. Tudo que vem rápido e vem fácil, vai fácil e vai rápido, tá? Tem um ditado em inglês que diz easy come, easy go. Vem fácil, vai fácil, tá ok? Ó, conquistar um nome no mercado vai levar um tempo. É um processo que você tem que viver ele, tá? Ó, um projeto de vida, e somente o tempo vai dizer se ele vai ser possível ou não. Porém, não existe nada que resista ao trabalho. Preste atenção nisso. Não existe nada que resista ao trabalho. Se você trabalhar com afinco, responsabilidade, compromisso, fazendo o que é certo, meu irmão, ninguém te segura, tá? E aí, como a gente já falou anteriormente, é importante ter o quê? Foco, não desanimar, tá? Ou seja, ser persistente, tá? Sempre existe espaço para quem se dedica e descobre qual é a sua missão e vocação. Eu não canso de falar isso. Para bom profissional, o mercado nunca está exausto, nunca está cheio. Aí eu ouvi essa semana uma pessoa falar assim: ah, não, eu não quero que meu filho faça administração não, porque tem administrador demais, e a gente vê todo mundo aí, um monte de administrador parado. Eu falei para essa pessoa o seguinte: você já parou para pensar por que é que essas pessoas estão paradas? Essas pessoas estão paradas não é porque elas são administradoras, é porque elas não são boas. Porque se elas fossem boas, o mercado estava atrás delas, um monte. Tá? Essa pessoa não tem know-how, essa pessoa não vai atrás, essa pessoa não se destaca. Em outras palavras, ela não tem foco, ela não tem paciência e tampouco persistência no que ela faz. Planejamento, então, nem falar, né? Aí eu falei para essa pessoa o seguinte: ó, você quer que seu filho seja um médico? Tá. Você sabia que o médico não administra um hospital com eficiência? Você sabia que um odontólogo não administra o seu consultório com eficiência? Você sabia que o advogado não administra o seu escritório com eficiência? Geralmente eles precisam ter quem por trás deles lá? Um administrador, cuidando dos seus negócios. Então, para ser um administrador e para ser um consultor, então, você precisa ter o quê? Ó, foco e fazer a coisa correta, tá bom? E ele vai continuar falando pra gente, ó, que não deve fazer uma consultoria apenas por fazer, tá? Mas faz dela um projeto de vida, tá? Ou seja, uma forma de contribuir, ajudar com as outras pessoas, tá? Ó, isso conta muito na hora de você fechar o negócio. As empresas esperam muito de um consultor.
Elas acham que o consultor é o Deus que vai vir, que vai tirar a empresa do buraco e vai levar ela lá para cima. Calma. O consultor tem esse poder se trabalhar junto com o dono da empresa, tá? Então, assim, a gente só vai ter sucesso como consultor se a gente ficar alternando ali, ó, constantemente entre ser empregado e ser consultor, mudando ano a ano para encontrar o quê? O caminho correto, tá? Mas se você estiver focado, não tem como dar errado não, beleza? Então vamos andar? E aí ele vai falar para a gente aqui que o papel do consultor nas organizações. Aqui você entende a organização como empresa rural, autarquias municipais, estaduais ou federais, empresas públicas ou empresas privadas, tá? As organizações precisam constantemente da prestação de serviço de profissionais especializados, tá? Para quê? Para resolver os problemas de natureza técnica ou até mesmo gerencial em determinadas áreas, tá? Então, aí ele vai falar que, conhecido como os consultores, utilizam de metodologias para atingir os seus objetivos, tá? Tipicamente, as metodologias podem ser desenvolvidas seguindo duas etapas. Primeira delas, levantamento das necessidades do cliente. No caso aqui, quando eu falo cliente, eu estou falando empresa, tá? Entrada e contrato, tá? Depois eu vou fazer o quê? Identificação dos problemas e oportunidades, ou seja, coleta de dados e diagnóstico. Você vai fazer isso com quem? É com o dono da empresa? Não, é lá com o pessoal do chão de fábrica, o pessoal que trabalha lá com ele. Porque muitas vezes eu estou aqui em cima e eu não consigo ver aqui para baixo, porque às vezes minha barriga está grande demais, eu não vejo abaixo da barriga. Nós temos alguém aí com esse perfil? Olhar para baixo, só vê até a barriga, da barriga para baixo não vê mais nada? Se tiver, está na hora de se cuidar, irmão ou irmã. Então, preste atenção. Voltando aqui, se o chefe está lá em cima, muitas vezes as coisas quando chegam nele, chega camuflada, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver o que realmente está acontecendo. Então é bom você pegar essas informações lá no chão de fábrica, ou seja, lá na roça, lá na mão na massa, porque lá na mão na massa você vai saber o que é que o seu Zé, que cuida do rebanho, está precisando verdadeiramente. Porque às vezes o seu Zé está precisando de uma coisa muito simples. Por exemplo, o seu Zé, você está criando gado em extensão, ou seja, criado no pasto. E o seu Zé que cuida do rebanho, tá? Ele é o que vai juntar o gado para poder alimentar, para poder correr o gado todo dia. Mas o seu Zé não está indo todo dia. Aí você vai, pô, mas por que o seu Zé não está indo? Aí o que acontece? O gerente da fazenda vai mandar a resposta para mim, ó, o seu Zé está preguiçoso. Ele não está indo todo dia lá olhar o gado. Ele não está fazendo o trabalho dele como se deve. É essa a informação que vai chegar para o chefe. Entendeu? Agora, o que o consultor vai fazer? Ele vai saber o porquê esse senhor não está indo para o pasto. O que ele vai fazer com isso? Vai chegar lá e falar, seu Zé, o que está acontecendo que o senhor não está indo todo dia para o pasto? Aí ele vai virar e falar assim, não, cara, é o seguinte, o arreio da minha montaria que eu estou andando está machucando o animal. Então, se eu for todo dia, os animais vão ficar machucados. Gente, eu estou dando um exemplo muito simples, muito simplório, tá? Mas vocês já perceberam que esse exemplo tão simplório, ele pode falar muita coisa para a gente? Porque se eu compro somente o arreio, eu pego ele e levo para uma selaria para poder arrumar, não vou gastar tanto dinheiro assim, e o seu Zé vai todo dia para o pasto. Ou seja, eu retomei uma atividade sem ter que demitir ninguém, sem ter que bagunçar o meu esquema ali de trabalho que já vem sendo rodado há algum tempo, tá? Então aí, olha só, é muito importante essa decisão aí, tá? De coleta de dados aí. Outra coisa é a proposição das soluções, ou seja, você tem que dar um retorno, tá? Sobre isso. Tá? E a outra coisa, você tem que fazer o quê? Você tem que desenvolver, implantar e viabilizar o projeto de acordo com o quê? Com as necessidades do seu cliente, tá? E final, você vai fazer o quê? Uma avaliação e vai apresentar a conclusão e sugestão para ele do que tem que ser feito, beleza? Aí a gente vai ver aqui, né, que o campus vai falar para a gente que uma empresa sempre vai necessitar de consultores. Ó, por quê? Porque esses agentes trazem conhecimento sobre matérias específicas. E quem confirma e se ratifica isso é o Bloch, tá? Que define o consultor como uma pessoa que está em posição de exercer alguma influência sobre o indivíduo
ou grupo, ou organização, mas que tem o direito de produzir as mudanças ou programas de implementação. E aí a gente vai ver que o campus fala para a gente em dois tipos de consultoria. A consultoria interna e a consultoria externa, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nesse trabalho, especificamente com a consultoria interna, tá? Como o papel de um consultor interno. Então ele vai falar para a gente que o consultor interno, né, ele atinge duas metas, tá? Para que o consultor interno atinja suas metas, ele precisa ter 3 tipos de habilidades: as técnicas, as interpessoais e as de consultoria, tá? Olha só, as principais metas do consultor interno, então, que o bloco propõe para a gente é o quê? Estabelecer uma relação de colaboração com os clientes, resolver um problema por todas, ou seja, resolver de uma vez aquele problema, acabou. Eu não vou simplesmente mandar o seu Zé embora e contratar outra pessoa, porque a outra pessoa vai o quê? Vai machucar meus animais e vai fazer da mesma forma, se for uma pessoa zelosa, tá? Ó, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter certeza de que está sendo dada atenção tanto ao problema técnico-administrativo, quanto ao quê? Aos relacionamentos. Esse exemplo que eu passei agora há pouco, que eu falei para vocês que ele é muito simples e ele fala muito, já pensando nesse tópico aqui para trazer para vocês as informações. Você percebeu que o gerente levou lá para o dono da empresa, para o dono da fazenda, para o dono da empresa rural, que o seu Zé não estava indo trabalhar, mas não falou por quê? Né? Isso vai gerar o quê? No proprietário. Poxa, esse cara não está querendo trabalhar. Eu estou aqui dando duro para poder ajudar a pagar o salário, para pagar o salário dele, e ele não está nem aí, não faz as coisas direito, eu vou mandar esse cara embora. Problema de quê? De relacionamento, porque esse gerente poderia ter ouvido do seu Zé, olha, a cela está estragada. E ele ia lá e mandava arrumar a cela, não precisava nem chegar para o dono da empresa. E estava resolvido o problema. Qual foi o problema aí? Relacionamento entre o seu Zé e o gerente da fazenda. Percebeu aí a divergência? Tá? Uma outra coisa que é necessário é desenvolver o comprometimento do cliente. É você chegar e falar assim, olha, eu vou fazer a consultoria, vou te apresentar sugestões, vou te mostrar que essas sugestões são as adequadas para o seu problema, mas eu quero saber, você vai implementar ou não? Nós vamos trabalhar junto? Nós vamos ser parceiro ou não? Entendeu? E aí vai, né? Ele vai falar para a gente também, tá, que o desempenho de uma consultoria eficaz depende que o consultor interno vai escolher o quê? Qual papel? Especialista, o de mão de obra ou de colaborador, tá? E aí ele vem, o consultor interno especialista. O consultor externo especialista, ele é o quê? Ele é o staff, ou seja, ele vai se tornar um expert no desempenho de uma determinada tarefa, tá? Sendo que o cliente, né, ou seja, o gerente, o dono, ele desempenha um papel inativo, esperando o quê? Que o consultor se responsabilize pelos seus resultados, tá? Olha só, existem muitas consultorias internas que tem o nome de auditoria interna. Aqui no Instituto Federal nós temos na reitoria auditoria interna, tá? O papel desse auditor é feito por um advogado que ele vai com muita frequência coletar informações dos departamentos para saber como está sendo o desempenho de cada um desses departamentos. E depois, posterior, ele vai emitir um relatório falando, olha, o departamento tal não está atingindo as metas propostas dentro do plano de trabalho. Eu sugiro que seja feito isso, isso e isso, tá? Então, assim, esse consultor ou esse auditor interno, no nosso caso, ele funciona como o quê? Como um direcionador, tá? Para quê? Para trazer melhores resultados. E a instituição andar... Perdão, dei uma desafinada aqui, né? A instituição andar dentro daquilo que é a proposta dele, tá joia? Ele vai falar para a gente aqui que o consultor interno de mão de obra é aquela pessoa que também é o staff, né? É vista pelo cliente como gerente, como mão de obra extra, ou seja, o gerente vai ver aquele cara como um cara que vai lá trabalhar, tá? Nesse caso aqui, o cliente não tem tempo, não disponibiliza tempo nem habilidade para lidar com o problema. Espera que o quê? Que o consultor, tá?
com seus conhecimentos, ele vai o quê? Fazer com que as metas sejam estabelecidas pelo esse gerente. Nesse caso, o consultor aqui vai ser o quê? Vai ser um cara passivo. Não vai botar a mão na massa, tá certo? E aí, ele vai descrever para a gente aqui o bloco, 3 papéis, né? O colaborador interno, que assume o papel de colaborador sabendo quais os aspectos, ou seja, metas, problemas ou projetos, que só podem ser tratados eficazmente com a junção de conhecimento especializado com o conhecimento que o gerente tem da organização. Nesse caso, o consultor e o gerente têm que trabalhar de forma interdependentes, tá? Olha, neste caso, o consultor e gerente trabalham para se tornar interdependentes, ok? Pessoal, a gente então finaliza aqui esse material de consultoria em agronegócio, tá? Falando exatamente dentro daquilo que está a nossa ementa, e a gente vai se falar na próxima semana. Eu espero que tenha ficado claro. Mais uma vez eu ratifico que eu estou à disposição. Caso alguém precise, alguma dúvida, alguma questão, tem o meu telefone na página do Moodle da apresentação minha. Lá embaixo tem meu contato, meu telefone. Se você me mandar um WhatsApp e eu de repente demorar a te responder e você tiver urgência, me liga, tá? Não tem problema. Porque às vezes eu estou em alguma situação que eu não tenho como olhar o WhatsApp e a gente também não pode ficar preso só no WhatsApp, porque a gente também tem outras atividades a serem desenvolvidas, correto? Mas se o telefone tocar, eu vou ver quem é e vou atender, tá bom? E caso eu também não atenda, eu retorno logo que possível, tá bom? Beijo no coração de vocês e até terça. Não se esqueça, 7 horas da noite, terça-feira que vem, tamo junto.